A gente vai falar sobre o fluxo natural da família. Nós vamos falar sobre como arrumar a sua vida e a importância disso. O terceiro ponto da nossa agenda de hoje, a gente vai falar sobre as escolhas. O quarto ponto, catábase. Dane do céu, que raios é isso? Vocês vão entender o que é catábase hoje. E o quinto ponto, ciclos da natureza, tá bom? Essa é a nossa agenda de hoje. E eu vou trazer para vocês como que eu fui vivendo esse processo e quais são as etapas que você precisa enfrentar para que você conquiste a sua independência. Então é isso que você vai aprender na aula de hoje, como assumir a sua vida, fazer escolhas mais conscientes e responsáveis para conquistar a tão sonhada independência, e tudo isso sem precisar ser forte e ter que dar conta de tudo. Esse é o primeiro alinhamento que vocês precisam fazer aí com vocês e entender o que eu vou propor aqui. Quando eu falo de se tornar uma mulher adulta, feminina e independente, é justamente porque você não precisa ser independente de todo mundo, ou seja, você não precisa não depender de nada e nem de ninguém e dar conta da vida inteira sozinha. Não é sobre isso que se trata a independência aqui no meu programa, na minha metodologia. Eu vou descrever para vocês o que é ser independente aqui. Vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui o celularzinho. Aí. Uma mulher independente é aquela que deixa a família de origem. E hoje, se você não está acostumada com esse termo, família de origem é pai, mãe, irmãos, tio, tia, vovó. A mulher independente, ela deixa essa família de origem e ela caminha em direção ao futuro, ou seja, aos seus planos, aos seus sonhos. Para ter plenitude, é preciso você unir dinheiro e carreira, relacionamento e sexualidade com a sua família constituída. Que é a família constituída? É o seu marido, ou se você está sozinha hoje, você é a sua família constituída. Assim, você mantém corpo e mente sãos para suprir, perdão, necessidades físicas e emocionais. Faz sentido quando você escuta essa definição de independência, mulherada? Sim ou não? Faz sentido para vocês? Sem precisar ser forte, quero entender. Bom, é o seguinte, quando a gente fala de independência, existe muito uma construção social de que mulheres independentes não dependem de homem, não dependem de amigas, não dependem de ninguém. Ela precisa carregar o mundo nas costas, certo? Não é esse tipo de independência que ensinarei aqui. Por quê? Porque essa independência vai te deixar doente. Então, vamos entender melhor. Quando eu falo que eu sou uma mulher independente e sou uma mulher independente adulta e feminina, o que significa? Significa que eu não dependo do dinheiro do meu pai, eu não dependo da aprovação e da validação do meu pai para nada, eu não dependo dos meus irmãos, eu não dependo da minha mãe, que a minha mãe já é falecida, então eu não dependo da minha família de origem. Eu tenho uma pessoa que eu divido a vida. E ele é a pessoa que, quando eu preciso, eu peço suporte. Então, emocionalmente falando, quando eu tenho um problema, é para o Lucas que eu corro. Financeiramente, nós temos os nossos acordos e a gente banca a nossa vida com o dinheiro que vem do nosso trabalho. Então, nós não precisamos voltar para pai e mãe, nós temos os nossos sonhos futuros. E quando eu preciso, eu peço ajuda para ele. Eu não dou conta de tudo sozinha. Ah, Dani, e se eu não tenho um Lucas na minha vida? Se você não tem uma pessoa na sua vida, hoje você é a sua própria família, até que você consiga se conectar e encontrar alguém para dividir a vida, ok? Para ser independente, preciso ser forte, dar conta de tudo sozinha. Respondi para vocês que não precisa, não deve e não é saudável. Por isso, essa é a definição de independência que eu uso aqui. Bom,
E agora, gente, para a gente iniciar esse aprofundamento no conteúdo, eu quero contar um pouco para vocês como que eu cheguei onde eu cheguei aqui com 29 anos, conquistei minha independência, vou me casar em breve, estou crescendo cada vez mais e eu quero trazer para vocês como é que foi esse processo, tá? Então, para vocês entenderem, lá em 2016, naquela foto que eu trouxe para vocês, antes da gente entrar no movimento natural, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Quando eu comecei lá em 2016, eu era casada, tá? Então eu vou contextualizar um pouquinho para vocês. Eu me casei em 2015. Eu tinha 21 anos, 21 para 22. Eu me casei em 2015 e eu fiquei casada até 2017. Em 2017 eu me divorciei. Então, eu fiquei 2 anos e pouquinho aí, casada. Só que nessa época, eu ainda ficava o tempo inteiro na casa dos meus pais. Então, eu almoçava na casa dos meus pais todo final de semana. O meu pai me dava dinheiro nessa época, porque eu ainda estava terminando a faculdade, e a pessoa que eu me relacionava não me assumiu como esposa, mesmo sabendo que eu não tinha condições de me bancar financeiramente naquela época. Então, meu pai continuava me bancando, ou seja, eu tinha um marido, eu tinha uma casa, mas eu não tinha uma estrutura madura. Eu não era uma mulher adulta, feminina independente. Eu era uma criança que estava ali dentro daquele relacionamento. E eu sempre ficava voltando para casa dos meus pais. E vocês entenderem como é que era essa minha dinâmica e como que eu fui saindo do que eu carinhosamente apelidei de balaio de gato. O que é o balaio de gato, gente? Vocês já viram que é um balaio de gato? Eu devia ter colocado a foto de um balaio de gato aqui, mas eu não lembrei. O balaio de gato, você não sabe onde começa o gato, onde termina o outro gato. O famoso balaio de gato é aquele sistema familiar onde cada um cuida da vida do outro, não tem um espaço para cada ser. Tá todo mundo envolvido na vida de todo mundo, entende? E nesse processo do balaio de gato, que era o que eu vivia, você não consegue ter a sua autonomia. Então, é exatamente esse primeiro ponto que eu mudei, que eu comecei a transformar. Porque quando eu me divorciei, gente, eu voltei para casa dos meus pais. Olha o movimento completamente contrário que eu fiz. E quando eu voltei para casa dos meus pais, eu falei: opa, aqui eu não vou conseguir viver. Eu preciso ter a minha independência. Foi quando eu comecei a trabalhar, foi quando eu comecei a intensificar a forma que eu estava ganhando dinheiro para eu conseguir ter a minha independência. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar para vocês aqui hoje, o movimento natural da família, tá? Então, quando a gente fala de se tornar uma mulher adulta feminina independente, todo mundo que está aqui tem mãe e pai, seja vivo, não vivo, enfim, irmão, se você tem, tio, tia, vovó, todo mundo tem a sua família de origem, certo? E como seria o movimento natural? Então, eu expliquei para vocês que a família de origem é pai, mãe, irmãos, tios, avós, e a família constituída, você, seu marido e seus filhos, tá? Olha só esse desenho para exemplificar para vocês como seria esse movimento. Prestem atenção. Então, temos ali você, a sua família de origem, perceba que ela fica no passado e na infância, infância e adolescência. Quando você começa a avançar para a independência, e ali entre aspas está 21 anos, eu vou falar um pouquinho sobre isso, você começa a não precisar mais do passado e da família de origem, porque agora você vai em direção ao futuro, que é o quê? Sonhos, família constituída. Você vai realizar os seus sonhos com a sua família constituída. Por que que esse deveria ser o movimento natural e por que que isso não acontece? Como isso prejudica as famílias? Construindo o que eu carinhosamente apelidei de balaio de gato. Você, no passado, na família de origem, quando você começou a avançar na direção da sua adolescência, você já deveria, preste atenção nisso, você já deveria ter tido autonomia para tomar determinadas decisões. Uma criança, a cada etapa da infância, ela tem autonomia para começar a tomar banho sozinha, a comer,
a fazer tua tarefa. Quando você vai entrando na adolescência, você já teria autonomia para começar a trabalhar, não antes dos 18 anos legalmente, mas você já poderia ter ajudado em casa, você já poderia ter feito outras coisas para você desenvolver essa autonomia. Por que que eu tô dando só uma pincelada nisso para vocês? Para vocês entenderem que quando você chegasse na vida adulta ali, até os 21 anos no máximo, você já estaria pronta para seguir sem precisar dos seus pais. Agora eu quero saber de você. Quem que tá aqui me assistindo hoje que depende dos pais? Quem tá aqui hoje que depende dos pais? Coloca assim a idade e dependo dos meus pais, só para eu saber. Eu também me separei, tô aqui nos meus pais. Então sai dos pais e vai para o marido, não pode ser sozinha? Pode ser sozinha, como eu já disse para você, você não precisa sair e já ir morar com outra pessoa. Você pode e deve começar sozinha se você não tiver um parceiro, tá? Deixa eu só saber. Tenho 27, dependo dos meus pais, eu. Ok. Por que que eu tô dizendo isso para vocês, gente? Olha só, a pergunta que mandaram aqui só para eu responder vocês. Essa pergunta é uma pergunta interessante, porque a construção, principalmente as construções religiosas, dizem que a mulher tem que sair de casa, né? Muitas vezes, em algumas religiões, é até pecado ou é proibido se a mulher for morar ou for. Se não sair de casa para casar, né? E aí muitos pais até questionam as filhas, né? Ah, minha filha, mas você vai sair para morar sozinha para quê? Não, mas a hora que você casar, você vai. E aí a menina tá lá, né? Mulher, já tá em casa com 30 anos, 35 anos, esperando alguém aparecer para ela sair. E aí vocês vão entender que não é assim que funciona, não, tá? Você precisa sair e construir a sua vida. Você sendo mulher, você sendo homem, você precisa sair da barra da saia dos seus pais e começar a construir a autonomia que você não tem, em direção ao futuro e aos sonhos. No início, a sua família vai ser você mesma. E é isso aí, você vai trabalhar, você vai pagar suas contas. No início vai ser mais pesado para você, porque você vai ter que dar conta de tudo sozinha. Até que, quando você começar a amadurecer e construir realmente essa vida adulta, você vai se conectar com uma pessoa que também está nesse movimento, né? Uma pessoa que já não mora com os pais, uma pessoa que queira construir uma família, e você encontra, se conecta com essa pessoa e começa a sua família constituída. Fica claro para vocês, gente, sim ou não? Como ser forte, como ser sozinha e não ser forte, guerreira e querer resolver tudo. Você vai ter que resolver tudo no início, mas mas isso não significa que você tem que ser forte, guerreira e dar conta do mundo nas suas costas. Porque deixa eu te contar uma coisa. Se você estiver morando sozinha, você tem que dar conta só de você. O grande problema de ser forte, guerreira e dar conta de tudo é que se você estiver dando conta de quem tá lá atrás, de mãe, de pai, de amiga, de irmão, amiga que tá te sugando, tá? Não tô dizendo de amigas que estão ali para caminhar lado a lado. Parente, aí sim você precisa ser forte, guerreira, porque você tem que dar conta de você e de todo mundo. Agora, se você tiver só da sua vidinha para cuidar, das suas contas para pagar, você vai ter que fazer o esforço normal. Você não vai ter tanto esse suporte que eu acabei de falar para você aqui de quem tem um relacionamento, mas você vai ter, ó, vai dar conta. Você não vai precisar se matar para isso, beleza? Bom, esse é um assunto muito importante, muito profundo. Beba um gole de água. Encontrar o culpado e a causa não resolve o seu problema, mas te dá um bom argumento para ficar confortavelmente nessa situação. O que eu tô querendo dizer com essa citação aqui para vocês, gente, com essa frase? Quando eu digo para vocês que você não se tornou uma mulher adulta, independente, madura ainda, porque te faltou autonomia, muitas de vocês vão começar a trazer os pais de vocês agora. A culpa é do meu pai, porque o meu pai é isso, porque minha mãe é aquilo, porque a minha família é de origem, porque é tudo balaio de gato, porque eu não aguento mais ficar aqui, porque isso, porque aquilo, e já vou começar
a acabar com qualquer comportamento de vitimização a partir de agora, com essa citação do filósofo estoico Epíteto, que diz o seguinte: a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Novamente, a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Não adianta você encontrar um culpado para o seu problema. Você precisa assumir a sua vida. Assumir que a família que você nasceu é a família que você precisava ter nascido para evoluir a sua alma. Assumir que agora você já é uma mulher adulta e que não interessa a falta de autonomia que você teve do início até agora, você precisa tomar decisões diferentes se você quiser viver a vida incrível que você almeja. E rasgue o checklist dos pais perfeitos. Vocês precisam entender que vocês não estão mais na posição, prestem muita atenção nisso, gente. Abram o coração de vocês para receber essa mensagem de agora. Vocês não estão mais na posição de aceitar pai e mãe. Vocês não estão mais na posição de querer que o seu pai ou a sua mãe sejam diferentes. Vocês estão na posição apenas de levantar a cabeça e seguir adiante. Quem foi que criou esse checklist do pai e da mãe perfeito para vocês? Conta para mim. Porque às vezes o seu pai é alcoólatra e no seu checklist não está que o pai deveria ser alcoólatra. Eu não estou dizendo que isso é agradável, eu não estou dizendo que isso é algo que traz orgulho para você, mas você não precisa nem sentir orgulho, nem não sentir orgulho, nem aceitar, nem não aceitar. Vocês, a partir de hoje, e esse é o intuito dessa primeira aula, para você se tornar uma mulher independente, você precisa assumir a sua maturidade. E a maturidade faz com que a gente enxergue os nossos pais com compaixão. Eu olho para o meu pai, eu olho para minha mãe com compaixão. Tem pais que foram pais terríveis para vocês, pais que foram pais ausentes, que bateram, que machucaram. Agora você é adulta. E agora você precisa dar conta de assumir essas responsabilidades até para trabalhar essas questões que ficaram lá na sua infância. O que não dá, em hipótese alguma, é você justificar que a sua vida não vai para frente por conta dos seus pais. Porque você acha que a sua mãe não tinha que ter depressão, porque você acha que a sua mãe tinha que fazer terapia, porque você acha que o seu pai não deveria ser grosso dessa forma, porque você quem acha isso. Seu pai e a sua mãe são humanos, como você, com limitações, com problemas, com uma história, com traumas, com pai e mãe, que também provavelmente traumatizaram eles de certa forma para que eles chegassem a agir dessa forma com vocês. Então, o intuito desse primeiro ponto da aula de hoje é que você entenda de uma vez por todas que se você quer ser independente, você não pode, não deve ficar dependendo da mudança dos seus pais ou de como você gostaria que os seus pais fossem. Você não está mais nessa posição. Você está na posição de aceitar que o futuro é o teu caminho, nada mais. Ah, Dani, mas eu não vou me preocupar com a minha mãe que tem depressão, eu não vou me preocupar com o meu pai que está doente. Você vai se preocupar. Eles vão continuar sendo seus pais, você vai continuar amando. Só que o seu foco agora tem que ser a sua vida no futuro. Senão você não vai sair do lugar. E o balaio vai aumentando cada vez mais. Faz sentido para vocês isso, gente? Sim ou não? Deixa eu dar uma olhada aqui. Coloco muita culpa nos meus pais, aceitar e honrar a vida recebida através dos nossos pais, exatamente. Meus pais sempre foram muito protetores, me acomodei, com certeza meu argumento sempre foi a desculpa de cuidar da mãe doente. Olha só que interessante o que a Débora colocou. A cultura americana parece ser mais independente. Após terminarem a faculdade, não voltam mais para casa dos pais. Gente, sim, isso é uma coisa muito do brasileiro e dos países latinos.
Sabe por quê? Eu morei 4 meses nos Estados Unidos e a galera com 16 anos, eles já têm o carro, eles já estão juntando dinheiro, eles já passam verão e inverno trabalhando em outros estados do país, eles já são completamente independentes. Agora, aqui no Brasil, você vai falar um assunto, por exemplo, desse que eu tô falando para vocês, tem gente que vai ouvir isso aqui e vai achar um absurdo. Absurdo isso, vai abandonar pai e mãe. Como assim abandonar pai e mãe? Você não nasceu com uma fatura de que você teria que cuidar dos seus pais. Esse é o grande problema. As pessoas começam a distorcer até a Bíblia. Porque honrar pai e mãe para que tenha vida longa. Ótimo! Primeira fase de honrar pai e mãe é você honrar a sua vida. E a segunda fase do honrar o pai e mãe, que essa passagem ninguém lembra. Deixai a família de origem, pai, e se juntar à sua mulher para constituir a sua própria família. Está na Bíblia também. Esse é o movimento natural da família. E esse é o primeiro ponto. Entendam, gente, todo mundo está sempre agindo com 100% da consciência que tem. Todo mundo, eu vou repetir, vocês precisam entender isso, está sempre agindo com 100% da consciência que tem. Dani, mas a minha mãe deveria ser diferente. Ela está fazendo 100% que ela pode. Se ela soubesse fazer diferente, ela estaria. Dani, o meu pai precisava entender que a bebida ou que, sei lá, que a grosseria dele, ele está fazendo 100% do que ele pode. A minha pergunta é: e você? Como que você pode elevar o seu 100% hoje? Transferência de culpa, gente, é o mesmo que dizer assim, ó, que raiva eu tenho de mim pelas escolhas que eu fiz. Toda vez que você começar, a culpa é do meu pai, a culpa é do governo, a culpa é da pandemia, a culpa é do... No fundo, é isso que você está querendo dizer para você. Eu tenho muita raiva de mim pelas escolhas que eu fiz. Porque você sabe, no fundo, você sabe. E é por isso que vocês estão acompanhando essa semana aqui. Porque existe algo dentro de vocês que clama por maturidade. Existe uma fagulha dentro de vocês que, por mais infantilizada que você seja hoje, existe uma fagulha dentro de você que grita: cresça. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais ficar nesse casulo. Cresça. Sai dessa vida. Você precisa construir sua própria vida. Você precisa voar. Tem uma coisa dentro de vocês que incomoda tanto que eu sei que é por isso que vocês estão aqui. E essa coisa dentro de vocês é a autorresponsabilidade. É essa raiva que vocês sentem das escolhas que vocês fizeram até hoje. Mas deixa eu te contar, a partir de hoje pode ser diferente. Não vai ser fácil, não vai ser leve, mas é possível. E é exatamente isso que eu vou te ensinar ao longo dessa semana. Como é que estamos por aí, Thay? Muitas perguntas? Tudo certo? É? Quebrar a casca do ovo. Penso nisso todos os dias da minha vida. Nossos pais foram viver a vida deles e não ficaram morando com os nossos avós. Por que a gente tem que ficar? Gabriela, eu vou falar sobre isso. Vamos lá. Antes de eu ir para Arrume Sua Vida. O que acontece, gente? Os nossos pais tiveram a brilhante ideia, que na verdade não foi tão brilhante assim, de que nós não deveríamos sofrer tudo que eles sofreram. E eu preciso falar sobre isso antes de entrar nesse próximo tópico. Só que muitas vezes o que foi esquecido é que justamente pelos nossos pais terem passado grandes perrengues na vida, que eles se tornaram quem eles são hoje. E é isso que eu vou trazer para vocês agora, no próximo tópico do Arrume a Sua Vida. Sabe por quê? Para que você consiga conquistar a sua independência, você precisa ter coragem de sentir dor.
Aí você deve estar assim, Dani, como assim? Eu tô aqui num desafio onde você vai me ensinar a viver uma vida incrível, uma verdadeira metamorfose. Você tá falando que eu tenho que ter coragem de sentir dor? Sim. Porque esse foi o primeiro ponto, a primeira virada de chave que eu tive para conquistar a minha independência. Quando eu voltei para casa dos meus pais e comecei a decidir que eu precisava sair dali, que eu precisava conquistar a minha independência, eu tive que olhar para o pior lado de quem eu sou. E ali eu percebi o quanto eu era uma menina, uma criança de 20, quase 24 anos, 23 anos, completamente dependente dos meus pais. Eu dependia deles para tudo. E não foi gostoso olhar para isso. Não foi uma sensação de poder, de empoderamento. Foi muito difícil para mim. Só que eu tive coragem de sentir a dor de olhar para minha imaturidade, para que eu conseguisse tirar aquele véu que cobria os meus olhos da realidade e dos resultados da vida adulta que me esperavam. E o meu convite para vocês hoje, gente, é tenham coragem de sentir dor. Eu vou contar para vocês uma parábola do grão de mostarda. Vou abrir aqui um pouquinho a tela para vocês me verem para eu contar essa parábola aqui. Vamos lá. Essa parábola do grão de mostarda conta o seguinte. Tinha uma mãe, eu vou resumir bem, tá, gente? Não vou ficar muito específico, que a gente tem bastante conteúdo ainda. Então, a mãe perdeu seu filho. O filho morreu. E essa mãe chega desesperada ali no meio daquela aldeia com várias pessoas, várias famílias. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. O meu filho morreu, meu filho morreu. Essa dor que eu estou sentindo é absurda. Eu preciso que alguém salve o meu filho. Eu preciso que alguém salve o meu filho. O que que eu faço? O que que eu faço? Aí uma senhora chegou para ela e falou assim: você precisa buscar Buda. Você precisa conversar com ele, porque ele vai ter a solução. Vai conversar com Buda. Então ela pega aquela criança morta no colo e vai, chega até Buda e Buda fala para ela assim: olha, é muito fácil para salvar seu filho. Você precisa, tô resumindo, tá, gente? Você precisa trazer para mim um grão de mostarda. A salvação do seu filho depende de um grão de mostarda. Mas esse grão de mostarda, ele tem que vir da casa de alguém que nunca perdeu ninguém. Da casa de alguém que não teve nenhum avô morto, nem pai, nem mãe, nem tio. Ninguém que perdeu algo significativo na vida, ninguém que passou por um sofrimento significativo na vida. Então essa mulher vai em busca do grão de mostarda e as pessoas até traziam o grão de mostarda para ela. Ela perguntava, mas escuta, mas você não morreu alguém? Você perdeu alguma coisa? Você sofreu? E ninguém tinha como entregar o grão de mostarda para ela, porque todo mundo tinha vivido um desafio. Então, gente, eu quero ler para vocês o que ela diz, que é extremamente emocionante, mas que é para vocês realmente olharem para isso. Olha o que ela diz. Que egoísta sou eu em minha dor. A morte é o destino comum. Sem dúvida, há neste vale de desolação um caminho que leva à imortalidade, que desenraize todo o egoísmo. Eu não sei se vocês conseguem entender a profundidade dessa colocação, mas ao olhar para aquele filho morto e entender que a dor dela era extremamente egoísta, pois todas as pessoas que ela foi na casa buscar o grão de mostarda também tinham passado por um sofrimento, também tinham perdido entes queridos. Ela olhou para aquele vale de desolação e encontrou um caminho. Vocês conseguem perceber isso? Que é o que eu sempre falo, que é a base da filosofia budista, que a dor é o veículo de consciência. E por que que eu tô falando e contando tudo isso para vocês? Porque para que você entenda os motivos pelos quais você não conquistou a sua independência ainda, você precisa despersonalizar as suas histórias e os seus problemas. Vou falar sobre isso com vocês. Eu quero saber, quem tem perguntas? Contem aqui para mim.
sobre isso? Me contem aqui, faz sentido para vocês essa parábola? Sabe por quê, gente? A gente começa a entender que a experiência humana é desafiadora para todo mundo. Que você não é a única especial que está vivendo todos esses desafios. Todo mundo sente dor. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, é dolorido, eu choro demais a cada crescimento, parece tudo difícil porque você está enfrentando agora os primeiros obstáculos. Vocês vão entender ao longo dessa aula de hoje como é que você vai criar essa casca para você conseguir crescer e amadurecer de fato. Olha só, a gente precisa ir para a vida. Quem soluciona problemas primeiro tem que criá-los, exatamente. Primeiro vocês precisam ir para enfrentar os problemas, né? Bom, quem tiver alguma pergunta, gente, vai mandando que eu tô olhando aqui, tá? Seria uma crença limitante pensar que sou muito nova para ter essa independência? Depende de quantos anos você tem. Dani, você sentiu culpa quando saiu de casa ou já estava em outro nível de maturidade? Gente, eu senti culpa. Eu já contei um pouco dessa história para vocês. Não é simples, não é fácil só porque eu estou aqui que para mim foi tranquilo. O meu processo de independência foi um processo muito difícil, né? Porque eu consolidei isso depois que eu já morava sozinha, depois que eu já tinha minha vida, quando a minha mãe morreu. Então, a minha mãe morreu em 2019 e quando a minha mãe morreu, colocaram uma cobrança, uma expectativa muito grande em cima de mim, de que eu teria que cuidar dos meus irmãos, de que eu teria que cuidar do meu pai. E, cara, eu não tinha essa obrigação, porque são adultos, porque eles tinham que cuidar de si mesmo. Ninguém quis saber como eu cuidaria da minha vida. E que bom que eu tive maturidade de fazer essas escolhas. Só que não foi leve. Muitas vezes eu chorei à noite, me sentindo culpada porque meu pai tinha perdido minha mãe e eu deveria estar lá dando esse suporte para ele. Muitas vezes eu fiquei me sentindo culpada, por quê? Porque era uma data comemorativa, aniversário de casamento deles e o que eu posso fazer? O processo dos pais de vocês, sabe o que vocês não conseguem entender muitas vezes? Que os pais de vocês também precisam evoluir. Os pais de vocês também têm a jornada espiritual deles. Só que vocês colocaram os pais de vocês num pedestal com um checklist que o pai tem que ser perfeito, tem que estar no pedestal, tem que obedecer todos esses checks aqui, e vocês esquecem que, cara, eles não são iluminados. Eles estão buscando a jornada espiritual deles também, como vocês que estão aqui. Eles estão buscando crescer, evoluir. Todo ser humano está aqui para isso. Entendem? Bom, eu quero saber se está ficando claro para vocês, se está ficando, se está muito rápido, se vocês estão conseguindo acompanhar, como é que tá isso? Ok? Bom, o que quer dizer, gente, despersonalizar a sua história e os seus problemas? É você enxergar que a situação desafiadora que você está vivendo não está acontecendo só com você. Eu coloquei aqui para vocês algo que pode parecer uma piada, gente, mas não é. Porque muitas de vocês acreditam que vocês são. Não tem a música? Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Muitas de vocês acham que vocês são o alecrim dourado. O alecrim dourado que vai de escada rolante, que você é tão especial que essa dor só acontece com você, que esse sofrimento só acontece com você, que a sua vida é mais difícil, que os seus perrengues são mais difíceis, que você enfrenta o mais do mais do mais. Não, você não é o alecrim dourado. Você é uma pessoa, um ser humano que enfrenta desafios e que vai de escada normal, tendo que atravessar cada um dos degraus para chegar até onde você deseja. Quando eu falo de despersonalizar os problemas, é exatamente isso. Torne isso algo
para o seu aprendizado e não com você. Entendem a diferença? Quando eu falo assim, nossa, mas vou usar o meu exemplo, quando minha mãe morreu. Imagina se eu falasse assim: ai, Deus, minha mãe morreu, por que comigo? Se eu falasse por que comigo, eu estaria me colocando numa posição mais especial de todas as pessoas na humanidade que já perderam a mãe. Alecrim dourado, porque a minha mãe morreu. A mãe da fulana, da beltrana, da ciclana, naquele dia, naquele hospital, outras mães morreram. Ah, Dani, mas a minha dor não se compara. Não, é justamente por isso que eu falei no início que você tem que ter coragem de senti-la. Mas você não pode achar que a sua dor é a dor maior, é a dor com você, é a dor que está acontecendo para te prejudicar. Quanto antes vocês entenderem o quão profunda é essa aula de hoje, se você aprender a não levar tudo para o teu lado pessoal, como se tudo tivesse acontecendo com você, você já deu um salto imenso na sua maturidade. Imenso. A aula de hoje é uma aula muito mais filosófica e reflexiva para você despertar de uma vez por todas para o mundo real. Porque não adianta eu vir aqui ficar falando para vocês coisas motivacionais, pirilim, pim, pim, maravilhosas, porque vocês precisam aprender a crescer. Como eu disse, a dor é veículo de consciência. Assuma suas responsabilidades e arrume a sua vida. Quero ler para vocês um trecho de um livro. Como é que tá, gente, a velocidade? Tá ok? Sim ou não? Tá, e vai anotando algumas perguntas, você tá fazendo isso? Anotando algumas perguntas importantes que a galera tá mandando, que depois eu vou fazer uma sessão de perguntas e respostas no final. Vamos lá. Bom, gente, então o livro eu coloquei aí para vocês, já fica aí uma sugestão de livro incrível, e eu quero ler um trecho desse livro para vocês, para finalizar essa parte do Arrume a Sua Vida, que é simplesmente genial, tá? Então vamos lá, o autor diz assim, ó. Não reorganize o Estado, prestem atenção nisso, tá? Não reorganize o Estado até que você tenha ordenado sua própria experiência. Tenha um pouco de humildade. Se você não pode levar paz para sua casa, como ousa tentar governar uma cidade? Deixe que a sua própria alma o guie. Veja o que acontece ao longo dos dias e semanas. Quando você estiver no trabalho, vai começar a dizer o que realmente pensa. Vai começar a dizer à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, aos seus pais o que você realmente quer e precisa. A sua cabeça começará a ficar mais organizada quando parar de enchê-la com mentiras. Por que eu estou lendo esse trecho para vocês? Prestem atenção o quanto é importante você focar em arrumar a sua vida, despersonalizar aquilo que é os seus problemas, que é só comigo, e começar a assumir as suas responsabilidades. Porque ele diz assim, ó. Após alguns meses e anos de esforço diligente, sua vida vai se tornar mais simples e menos complicada se você arrumá-la e focar no que está no seu controle. Seu julgamento melhorará. Você vai desfazer dos nós do passado. Vai parar de fazer com que sua vida seja desnecessariamente difícil. Então, só lhe restarão as tragédias cruas da vida. Porém, elas não mais serão pioradas pela adição de amargura e falsidade. Afinal, tudo na vida são escolhas. A sua alma, agora menos corrupta, está muito mais forte do que estaria de outra forma. Consegue aguentar aquelas tragédias remanescentes, necessárias, mínimas e inescapáveis. Talvez você até aprenda a combatê-las para que continuem trágicas, meramente trágicas, em vez
de se degenerarem ao ponto de um inferno total. Talvez sua ansiedade, falta de esperança, ressentimento e raiva retrocedam. O que ele diz nesse pedaço? Por que eu gostaria muito, eu quis muito ler essa parte para vocês. Quando você entende que você precisa focar no que está no seu controle, que é o próximo ponto que a gente vai falar, arrumar a sua vida, a sua casa, sair do balaio de gato, começar a construir sua própria família, conquistar a sua independência, parar de achar que o mundo está contra você, aprender com os desafios da vida. Não é que os problemas param de acontecer, e ele deixa muito claro isso nesse trecho do livro. Existem tragédias no mundo, só que elas agora não mais definem a sua realidade. Primeiro, porque você aprendeu, extraiu os aprendizados e tem ferramentas para lidar quando ela acontecer de novo. E segundo, porque você entende que isso faz parte da experiência humana. Problema, dor, sofrimento, tragédia, faz parte da experiência humana. E é justamente para isso que estamos aqui. Faz sentido para vocês, gente? Sim ou não? Como está para vocês ouvir tudo isso hoje? Bom, terceiro ponto para que você conquiste a sua independência é focar no que está no seu controle. Como assim focar no que está no meu controle, Dani? Vamos definir, pega aí no seu caderno para você entender hoje, de uma vez por todas, o que está no seu controle e o que não está, e o que você tem que focar e o que você não tem que focar. Quer ver? Eu vou até pegar aqui. Tá, você consegue trazer para mim esse flip chart aqui um pouquinho? Traz só esse... Pera aí só um pouquinho, gente. Traz só um pouquinho. Ai. Não, mais para trás. Ai, deixa eu só vir um pouquinho mais para cá. Pera aí. Não precisa levantar, não. Só... Ai, pronto. Tá ótimo assim. Bom, vocês estão conseguindo enxergar um pedacinho aqui do flip chart só? Deixa eu virar um pouquinho para cá. Dá para ver? Imaginem que isso aqui... Deixa eu vir mais para cá, né? Isso aqui é tudo que é externo, ou seja, tudo que não está no seu controle. Vou até fazer aqui, ó, externo. Isso aqui, deixa eu ver de outra cor. Não dá para ver? Ah, beleza. Verdade, né, gente? Estou compartilhando a tela aqui, mas aí tá muito pequeno. Aí, agora dá, né? Bom, isso aqui é o que tá no externo, tá? Só para vocês entenderem. E esse aqui é você, ó. Ó você aqui. Aí você tem, sabe o quê? Essa espadinha aqui desse tamanho, ó. Agora me fala uma coisa. Você acha que você, ó você aqui, ó, desse tamanho, com essa espada, consegue lutar com isso aqui? Olha o tamanho do que é externo. Muitas de vocês estão perdendo o tempo e a energia tentando lutar contra uma coisa que vocês não têm chance de ganhar. Olha o seu tamanico aqui, ó. Olha o tamanho do governo. Olha o tamanho da pandemia. Olha o tamanho do sistema que vocês querem destruir. Enquanto aqui, que é isso aqui, ó, esse pedacinho que é você e a sua vida, não está resolvido ainda. Entendeu? Esse é o problema. O problema é que a sua vida não está resolvida ainda e você quer resolver o mundo. Faz sentido para vocês? Tá, pode tirar aqui, senão eu não consigo voltar a cadeira. Eu não ia usar o flip chart, mas decidi. Obrigada. Faz sentido para vocês, gente? Sim ou não? E é exatamente isso que eu quero dizer quando eu falo para vocês. Deixa eu só compartilhar aqui de novo. Quando eu falo para vocês do que está no seu controle. O que está sob o nosso controle? Então, anotem aí. Nossas opiniões, os nossos desejos, o que nos causa repulsa, as nossas aspirações,
Tudo que se trata da nossa vida interior está sob nosso controle. Então, aquilo que você pensa, o que você deseja, o que você não gosta, as suas limitações, isso está sob seu controle. Agora, o que não está sob seu controle, gente, que é a opinião alheia, o que as pessoas pensam de você, a família que você nasceu, a quantidade de dinheiro da família que você nasceu, como é que as outras pessoas te enxergam. Como eu falei para vocês, o governo, a economia, a pandemia, ou seja, tudo que está fora, externo ao seu mundo interior, não está sob seu controle. E aí algumas pessoas me mandam às vezes assim, né, Dani, qual é a sua opinião sobre a pandemia? Qual é a sua opinião sobre não sei o quê? Qual é a sua opinião? Eu tenho as minhas opiniões, que é aqui, ó, tá vendo? Isso está sob o meu controle, mas eu não fico querendo resolver o que não está no meu controle. Então, hoje, gente, só para vocês entenderem, a minha vida, ela é 100% focada no meu trabalho, em fazer dinheiro e ajudar as pessoas com o meu trabalho. Ela é 100% focada em cuidar do meu marido, do meu cachorro, da minha casa, da minha saúde. Tudo que está externo a isso hoje não tem espaço na minha vida. E é isso que eu busco controlar, arrumar, manter, organizar hoje na minha vida. Eu não olho para a vida de fulana, de ciclana, eu não fico olhando o noticiário, eu não sei do que está acontecendo na vida alheia. Esse é um ensinamento para a vida de vocês. E o que isso tem a ver com independência? Quando você está no caminho de se tornar uma mulher adulta, feminina e independente, você não vai ter tempo de ficar olhando para a vida do outro. Você não vai ter tempo de ficar assumindo causas que não são suas. Porque você precisa dar conta de arrumar a sua vida antes de ajudar as outras pessoas. Como é para vocês ouvir tudo isso? Conta para mim, gente. Estou aqui lendo os comentários de vocês. Como que é para você ler tudo isso? Ler não, perdão. Ouvir tudo isso. Como é que tá para vocês? Contem aí para mim. Vão mandando aí os comentários de vocês para eu dar uma olhada aqui. Bom, tentar controlar ou mudar o que não podemos só resulta em aflição e angústia. E eu coloquei aqui essa parte do Jordan, que é até para vocês printarem, tirarem foto, guardarem isso, que foi aquilo que eu li para vocês, tá? Talvez você não veja que se todas as pessoas fizerem isso, ou seja, se todas as pessoas cuidarem das próprias vidas, o mundo pode parar de ser um lugar ruim. Após isso, com esforço continuado, talvez nós decidíssemos lutar pelo melhor. Quem sabe, perdão, gente, talvez possa até deixar de ser um lugar trágico. Quem sabe como seria a existência se todos nós decidíssemos lutar pelo melhor? Quem sabe quais paraísos eternos poderiam ser estabelecidos pelos nossos espíritos, purificados pela verdade, almejando os céus, bem aqui na terra caída? Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. É muito difícil fazer isso. Eu sei que não é fácil. E antes da gente ir para esse próximo ponto, eu quero saber como é para vocês ouvir tudo isso. Vou fazer um bloco de respostas agora. Tem? Vamos lá? Vamos lá, galera. Você tem algumas perguntas aí que você quer me falar? Pode falar, Thay. Paola disse, mas não querer ajudar a nossa família também não é importante? Caso precisam, me sinto egoísta pensando em casar e esquecer o resto da família. Tá. Vou fazer um bloco de perguntas e respostas agora, tá? E aí depois a gente vai para um bloco final. É errado ajudar a minha família, Dani, depois que eu casei? Não é errado se você tem o dinheiro que está sobrando
e se a prioridade é a pessoa que você está dividindo a vida. Pessoas que tiram dinheiro da esposa, dos filhos para dar para pai e mãe, tá vivendo para o passado. Aí você está contra o movimento natural da vida, tá? Da família. Então não é errado, você pode ajudar, pague alguém para cuidá-los ou ajuda financeiramente, desde que isso não prejudique a sua vida, os seus sonhos e a do seu marido e dos seus filhos. O que mais? A Marinara Ribeiro de Campos. E as causas sociais, não posso mais fazer? Se a sua vida estiver completamente arrumada, sim. Depois que você arrumar toda a sua vida, seu marido, seus filhos, seu dinheiro, organiza toda a sua vida primeiro. Aí depois você vai para as causas sociais. Se não, gente, sabe o que acontece? Você vive assumindo causas sociais e dá conta de cuidar da vida dos outros, mas a sua vida você não tem coragem de olhar. E aí vem o pensamento que muitas vezes está distorcido na cabeça de vocês. Por que que primeiro eu preciso arrumar a minha vida? Porque se eu sou uma pessoa mais saudável, se eu tenho mais dinheiro, se eu consigo organizar e estruturar melhor a minha vida, eu consigo ajudar melhor as pessoas que eu for assumir as causas. Não só financeiramente falando, mas com a minha doação. Porque isso não vai faltar para minha família, não vai faltar para mim, porque está tudo organizadinho, e eu dou o que está em abundância para o outro, ok? Brenda Andrade perguntou qual seria a idade mínima para ser independente, né? Eu tenho 20 anos. 21. Com 21 você já pode começar a trabalhar, pagar suas contas, e aí você vai construindo. E é importante que vocês entendam que vocês têm que começar do zero. Daqui a pouco a gente vai chegar na catábase, depois do quarto passo, que é o quinto, a catábase, e vocês vão entender como que se dá esse movimento de maturidade. Quem não passou por isso ainda, como que precisa passar por isso, tá? Esse desenho que você fez, Dani, foi muito necessário para mim. Realmente precisou desenhar para eu conseguir entender. Às vezes é isso mesmo, gente. Às vezes eu preciso desenhar para que vocês entendam que, na verdade, é muito mais simples do que você imagina. Você está lutando com uma espadinha desse tamanho contra uma coisa que é desse tamanho que você nunca vai ganhar. E aí a espadinha desse tamanho, que é só dar uma afiada, você não está afiando. Vamos responder mais uma e daí eu vou seguir, Thay. Tem mais alguma aí? Ana Paula, minha mãe é muito autoritária. Como lidar com isso? Não lidando. Você tem que só ter a sua casa, ter a sua vida. E aí lembra do checklist do pai perfeito. A minha mãe não deveria ser autoritária. Quero dar um check, mas e aí é a sua percepção disso, entendeu? Não significa que é confortável, não significa que é fácil, mas você não está na posição de querer que a sua mãe não seja autoritária. Por isso, ganhe seu dinheiro, tenha sua própria casa e vá seguir a sua vida. Dani, como ganhar mais dinheiro? Como fazer mais dinheiro? Nós vamos falar sobre isso, gente, ao longo dessa semana. Amanhã a gente vai falar sobre a postura da... Amanhã não, quarta-feira a gente vai falar sobre a postura da mulher adulta. Quinta-feira, que a gente mudou o cronograma, a gente vai falar sobre procrastinação e adiamento. E aí eu vou pegar a maioria de vocês que falam que não conseguem fazer dinheiro. Essa aula de quinta-feira tá uma coisa. E no domingo a gente vai falar sobre prosperidade. Só que você não vai conseguir manter dinheiro na sua vida, você não vai conseguir sustentar uma vida financeira abundante se você não tiver estes comportamentos que estou falando na aula de hoje. Não está nessa ordem aleatoriamente, existe um motivo por ser assim a sequência das aulas, ok? Primeiro vocês precisam assumir as responsabilidades e começar a arrumar a vida de vocês para que você possa dar conta de começar a fazer mais dinheiro. Ok. Vamos seguir então. Vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente ir para a próxima etapa da independência. Que escolhas você vai fazer daqui para frente? Bora lá então. Opa! Coloquei aqui, gente, uma citação de um livro que eu gosto muito também, que a Thay até separou também o nome dele para vocês. Ela vai colocar aí no chat, que é A Arte de Viver, Sharon Lebel, mas é do filósofo estoico Epíteto, que eu coloquei para vocês, e que diz o seguinte: preste atenção nisso. Você nunca receberá as mesmas recompensas que os outros sem empregar os mesmos métodos que eles e o fazer o mesmo investimento de tempo que fizeram.
É insensato pensar que podemos receber recompensas sem estarmos dispostos a pagar o verdadeiro preço por elas. Cabe sempre a nós escolher se queremos ou não pagar o preço pelas recompensas da vida. Gente, por que eu coloquei essa citação para vocês? Quais escolhas você vai fazer a partir de hoje para pagar o preço da sua independência? Diante de tudo que eu coloquei para vocês aqui hoje, tem uma coisa muito importante que precisa estar no topo da lista de vocês, que é o autodomínio. Vocês precisam aprender a dominar a si mesma. Você não pode deixar as circunstâncias da vida, as suas emoções descontroladas, a sua necessidade de preenchimento afetivo, tudo isso passar por cima do seu controle. Você precisa ter um autodomínio. Você precisa controlar a si mesma. Agora eu vi que eu escrevi autodomínio errado aí, mas tá tudo bem, vocês entenderam, né? O autodomínio tem que ser a meta principal da vida de vocês. O que eu sugiro que você faça? Pegue uma folha de papel e escreva quais são as suas limitações principais e comece a pedir para o universo te mandar situações para você superar. Muito louco isso que eu tô falando para vocês, gente, mas é assim que acontece. As pessoas impacientes, eu falo isso porque eu era uma pessoa muito impaciente. E aí, esse foi um dos grandes aprendizados também que eu tive quando eu falo para vocês dessa minha independência, né? Porque eu era uma pessoa muito impaciente. E aí, quando eu pedi que eu gostaria de trabalhar a minha impaciência, todos os acontecimentos possíveis e imagináveis começaram a acontecer na minha vida para testar se eu estava realmente me tornando uma pessoa paciente. Eu quero que você escreva aí no teu papel, no teu caderno, que decisões você precisa tomar para se tornar uma mulher com mais autonomia, autorresponsabilidade e independência. Que decisões você precisa tomar para se tornar uma mulher com mais autonomia, autorresponsabilidade e independência? Talvez você precise, a partir de hoje, começar a olhar para os seus pais com mais autocompaixão. Talvez, a partir de hoje, você precise começar a acordar mais cedo. Talvez, a partir de hoje, você decida que tudo isso que você está chamando de problemas na sua vida é só a vida acontecendo para você. Talvez, a partir de hoje, você decida deixar de assumir o papel de alecrim dourado e simplesmente se olhar como uma mulher, como um ser humano que tem problemas e limitações como todo mundo. E aí? Quem tá anotando tudo? Alguém falou que não dá para ouvir as perguntas da Thay aqui. Depois aí você escreve, tá? Já escreveu aí, né? Bom, gente, vamos para o quinto passo, que é catábase. Depois eu vou... Tem mais 2 passos. O catábase e o fluxo da natureza. E depois a gente vai para as perguntas e respostas. Eu vou fazer uma sessão zona. Então, preparem aí as perguntas de vocês. A Thay já está anotando as melhores que vocês estão mandando. O que é essa tal de catábase, Dani? Pelo amor de Deus, o que é isso? Catábase, anotem e gravem isso. É o processo de afastamento da segurança e enfrentamento da eminência de dor, sofrimento e escassez. É o afastamento do que é seguro para se conectar com a dor e a realidade do mundo. Deixa eu parar aqui para conversar com vocês. Gente, o que é a catábase? É um processo onde você se afasta do lugar que é seguro, que é certo, previsível, e vai para um lugar que é incerto, imprevisível, onde provavelmente você vai ter contato com escassez, com sofrimento, com dor.
E por que que esse processo de passar pela catábase é importante para que você se torne uma mulher adulta? Se você não entra em contato com a privação, com a dor, com o sofrimento, com o medo, você não amadurece. Essa semana perguntaram para mim lá no Instagram, se eu tivesse filha, uma filha, qual seria o conselho que eu daria para ela? E sem dúvida nenhuma seria esse. Eu diria, minha filha, você não vai gostar do que eu vou te dizer, mas para você viver a vida incrível que você merece e que você quer, você vai ter que passar por um momento de escassez, de sofrimento e de dor. Você vai ter que passar pela catábase. Eu passei pela catábase, gente. E se você não tiver coragem de enfrentar a vida, você não vai se tornar uma mulher independente. O que aconteceu comigo? Primeira fase da catábase que eu passei foi o divórcio. Depois do divórcio, veio uma fase bem sombria na minha vida, que foi olhar e perceber que eu era uma menina imatura, muito dependente dos pais. E aí eu me joguei no mundo. Eu me joguei no mundo. Eu não lembro quem foi que mandou que, mas então você já sai, você já tem que morar com outra pessoa. Eu não fiz isso. Eu fui morar sozinha. Eu morava numa kitnet de 20 metros quadrados, num apartamentinho super pequeno, que tinha uma cozinha, um quarto, uma cama só. E um banheiro, né? Nesse momento, onde eu me joguei no mundo, ou seja, eu me coloquei à disposição de começar do zero, eu pagava as minhas contas, eu não tinha dinheiro para comer das melhores comidas, eu não tinha dinheiro para sair, eu tinha dinheiro para pagar as minhas contas e fim. Quando eu comecei a entrar em contato com o mundo, com os meus problemas, com resolver a minha vida, foi uma época muito difícil, porque eu passei essa catábase, porque foi no momento que minha mãe também começou a ficar doente, logo depois desse meu processo de independência. E daí minha mãe morreu, mais sofrimento, mais dor. Aí depois que minha mãe morreu, eu comecei a namorar e fui morar com o Lucas e começou a pandemia. Catábase, dor, sofrimento, escassez, como que a gente vai pagar as contas? E agora? O que a gente vai fazer? Então, entendam, gente, que o processo que vocês precisam passar para que vocês se tornem, façam essa transição da infantilidade para a maturidade é descer para a arena da vida. Não dá para ficar como é o nome? Na arquibancada, comendo pipoca e achando maravilhoso tudo que você está assistindo ali embaixo. Porque na arquibancada nada acontece. Faz sentido, gente? Sim ou não? Entenderam o que é a catábase? E justamente por isso, por esse processo ser tão necessário, que eu sempre falo para vocês, não tenham medo de começar do zero. É gostoso? É claro que não é, gente. Só que, ó, eu vou falar para vocês, o meu processo de catábase foram alguns anos. Alguns anos na escassez, no perrengue, no sofrimento. Uma vez que os aprendizados foram extraídos, você expande, você prospera. Porque uma pessoa que ganha muito dinheiro, ela tem alguns aprendizados que quem não ganha dinheiro, gente. Que quem não ganha dinheiro não tem. É justamente por você se afastar do que é seguro que você vai conseguir enfrentar os desafios da vida e adquirir as habilidades necessárias para o próximo passo. Porque justamente o fazer dinheiro, o ter disciplina, o ter constância, vem quando você realmente extraiu os aprendizados da vida. Catábase, lembrem-se dessa palavra e desse movimento que vocês precisam viver. Bom, o crescimento e o amadurecimento se dá através do desconforto. Acredito que tenha ficado claro para vocês isso, certo? Alguém tem alguma dúvida sobre a catábase? O pessoal está perguntando se é o seu basta. Olha,
É uma bela definição. A catábase pode ser o seu basta. Pode ser o seu momento de, para mim deu. Chega. Não aguento mais viver essa vida medíocre. Para mim, chega. A catábase é um momento que você olha assim, ó. Eu vou falar para vocês que eu tive um momento assim bem marcante. Vou contar para vocês essa história. Então foi assim. Eu tava. Que ano que foi isso? Eu acho que foi começo de 2000 e... Começo de 2019. Olha só, gente, nós estamos em 2021, ou seja, faz um ano e pouco isso. Um ano e pouquinho. Eu tive uma virada de chave muito grande, assim, que foi uma sei lá, terceira catábase para mim. Que foi o seguinte: eu parei, começou a pandemia e eu tava, né, precisando trabalhar. Eu parei, eu falei assim: eu quero nunca mais precisar olhar o preço das coisas no mercado. Sabe quando você vai no mercado e você fica tipo, meu Deus, eu quero comer isso, mas será que? Será que? Mas não, se eu comprar esse queijo, não, mas se eu olhei aquilo e eu falei assim, eu nunca mais quero viver isso. Eu nunca mais, eu vou ganhar muito dinheiro para não precisar mais olhar o valor das coisas no mercado. E nesse momento, é um momento que você olha e você fica com raiva, sabe, gente, da situação que você tá vivendo. Não que eu tava passando necessidade, não tem nada disso, mas eu tava com medo. Ó, a pandemia foi uma catábase para quem tava preparada. Por quê? Porque você entrou em contato com aquilo que não é certeza, que não é seguro. E naquele momento, eu e o Lucas, a gente realmente não tinha certeza de como a gente ia pagar as nossas contas, porque ele tinha um negócio físico, eu estava intensificando os meus atendimentos no digital. Naquela época, eu ainda atendia presencial, era um processo que a gente estava, né, entrando nesse balanço, nós dois. E aí eu falei assim, eu não vou mais precisar fazer isso. Então, são momentos que você vai vivendo, e eu entrei em contato com o quê? Escassez. Então, quando você entra em contato com medo, com dor, com sofrimento, doença, escassez, e você consegue ter essa virada de chave de basta, para mim deu, não quero mais viver isso, você consegue avançar na vida. Conseguiram entender agora? Compreenderam melhor, gente? Sim ou não? Fez sentido? Ótimo. Não tenham medo das privações, porque o que amadurece o ser humano é o processo. Começar do zero e se colocar em situações para criar a casca, como eu falei para vocês, tá? Quem tem tudo, gente, a minha vida é incrível, impecável, perfeita, se coloque em posições. Se coloque em posições para você criar essa casca. Sai desse casulo. Vai morar numa kitnet. Vai ter que fazer conta para poder pagar as coisas no mercado. Ai, Dani, mas eu quero ser muito, muito, muito abundante. E agora, eu não quero passar por essa escassez. Então, alecrim dourado não vai dar. Não vai dar, gente. Existe um processo. Quanto antes vocês aceitarem que a vida não está acontecendo só com você, ela está acontecendo para todo mundo, mais rápido você consegue extrair os aprendizados para se tornar uma mulher adulta. Antes da gente ir para o nosso bloco de perguntas e respostas, o último ponto da aula de hoje é respeitar os ciclos da natureza. E isso conecta muito com o que eu acabei de falar para vocês mas eu quero já ser próspera e abundante sem passar pela catábase. Dani, eu odiei essa palavra. Quero matar a catábase, odiei. Não gostei do que ela faz, não gostei do que ela traz, não quero acessar a catábase. Gente, não odeie a catábase, ela é o seu basta. A catábase é importante para vocês. Então, vamos lá. Por que você tem que respeitar os ciclos da natureza? Mais uma vez, porque você não é o alecrim dourado. E como tudo na natureza tem o seu tempo, nada nasce pronto e floresce do dia para a noite. Ou da noite para o dia, como eu coloquei aqui. Portanto, gente, tem um comportamento que quem quiser enriquecer, eu vou falar de novo. Tem um comportamento que quem quiser enriquecer, ter autodomínio de si mesma e arrumar um relacionamento amoroso saudável não pode ter, que é o imediatismo.
Novamente, se você quiser ser rica, ter autodomínio sobre si mesma e encontrar um relacionamento amoroso saudável, você não pode ser uma pessoa imediatista. Você precisa exercitar a virtude da paciência, porque existe o tempo de plantar, de semear, de regar, de cuidar para colher. E o que você precisa entender é que a vida é como uma árvore. Preste atenção aqui em mim. Imaginem que a vida é como uma árvore. E os frutos são os resultados que você tem na sua vida. Se hoje os resultados que você tem na sua vida são resultados ruins, isso significa que a tua raiz, ou seja, lá embaixo, tá podre. Não tá nutrindo o suficiente para que esses frutos sejam realmente bonitos, saudáveis, abundantes. Portanto, não espere nem por um segundo que você vai colher frutos incríveis sem que você tenha passado por todo o processo de raiz, caule, galho, folha, fruto. Você quer começar o quê? Plantou a semente e já brotou o fruto? Não é assim. Não é assim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Não é assim. Você precisa semear tudo isso para colher o fruto. E isso às vezes leva anos. Muitas de vocês já até saíram daqui da aula porque queriam que eu desse a fórmula mágica da independência. Não é? Muita gente já vazou daqui, porque queria que essa menina tá falando dessas coisas aqui. Não, não, eu quero. Como é que é? Dinheiro. Quero dinheiro. Como que faz? Eu não sou Silvio Santos, gente. Gente, que vai chegar aqui, quem quer dinheiro, quem quer dinheiro. Eu sei que vocês querem conquistar a independência financeira, mas eu não vou ficar atacando dinheiro aqui na frente da câmera, na cara de vocês. Não é assim que vocês vão ficar rica. Se vocês não tiverem a mentalidade, se vocês não entenderem como funciona a vida, vocês não vão ganhar dinheiro. Ou vão ganhar e vão gastar. Ou vão ganhar do pai de vocês ou da mãe de vocês. Vocês conseguem entender? Existe o ciclo, como tudo na natureza, tem o tempo para cada coisa. E aí, como é que é para vocês ouvir tudo isso? Eu tô batendo demais? É um tapa de amor? Tá ficando claro? Eu vou olhar o chat agorinha já. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma coisa para falar para vocês. Aqui são as perguntas? É? Tá, eu vou ler aqui. Gente, deixa eu só, antes de eu vou começar aqui a ler algumas perguntas que a Thay me mandou, mas já vão mandando outras que vocês tiverem aí no chat. Falaram aqui que o Silvio Santos começou vendendo caneta. Aí, ó, Silvio Santos começou vendendo caneta, não sabia disso, tô sabendo agora. Tá, vamos lá. Dani, sou casada há quase 30 anos. Retornei de fora do país, vim para casa da minha mãe. Estamos nos reestruturando, acho que é isso, inclusive financeiramente e profissionalmente. Começar indo para o nosso canto já é um começo? É o mais importante agora. Sair do balaio de gato. Saia do balaio de gato e vá urgentemente, nem que seja você, seu marido, um colchonete e uma vela do lado. É assim que vocês vão começar a reconstruir a vida de vocês. Não tenham medo de passar pela catábase. A catábase você também passa depois de velha, depois de casada, depois de não ter problema nenhum. Depois de velha não, que você tem 30 anos, quase 30 anos, né? Você é da minha idade. Então, assim, tem a vida inteira pela frente. Talvez essa seja a sua catábase. Talvez seja esse momento que você precisa passar de extrema dor, escassez e sofrimento para você conseguir voar, para você conseguir crescer depois disso. Dani, tenho crises epiléticas. Tenho medo de morar só. É desculpa para não sair do meu meio familiar? Thaís, pode ser que sim. Pode ser que a sua doença seja uma forma de você se manter aí dentro desse ambiente e continuar sendo cuidada pelos seus pais. O que você precisa ter na sua mente, né? O que você precisa trazer para sua consciência é o seguinte: essas crises estão controladas? Você toma remédio? Você pode se cuidar sozinha? Você pode ter uma qualidade de vida sozinha? Porque você vai começar sozinha, depois você pode encontrar alguém para dividir a vida.
Então, isso não pode definir a sua vida, você não pode continuar na casa dos seus pais porque você tem crise epilética. Lembra? Porque muitas pessoas no mundo moram sozinhas e têm crise epilética. Sempre lembrem disso, gente. Você não é a única que passa por isso, então se outras pessoas fazem, é possível. Talvez o problema esteja na sua lente, tá? Como cortar o vínculo dos pais para casar? Saindo de casa. Não tem assim um processo. Ai, faça isso, depois faça isso, aí depois você vai fazendo isso. É assim, você sai, vai ser difícil, você vai ter que dar conta de lidar com as suas questões. Para algumas pessoas é um pouco mais desafiador, e justamente por isso que a gente vai fazer a análise corporal, gente, o sorteio da análise corporal no final. A análise serve para isso também, para você entender como que você funciona e por que para algumas pessoas é mais desafiador fazer esse processo de rompimento. O que não dá para vocês acharem nem por um minuto é que vai ser fácil. Só ia ser fácil quando cortou lá na maternidade. Tac, arrancou, entendeu? Pá, cortou. Agora não vai ser fácil. Ah, e se fosse com 20, tem como é o nome da que tava, me perdoa, eu esqueci o seu nome, que tava assistindo agora há pouco a aula, que ela falou que ela tem 20 anos. Para ela vai ser mais fácil do que para você que me perguntou aqui, que tá com 30. Ah, e quem tá com 40 vai ser mais difícil do que quem tá com 30. Então, não esperem que vá ser fácil esse processo de cortar o cordão agora depois de adulta. Mas é o único jeito. Quanto mais demorar, mais difícil vai ficar. Ok. Como me afastar da família de origem com pais idosos sem me sentir culpada por isso? Não vai dar para se afastar sem se sentir culpada. Você vai se afastar e vai se sentir culpada, como eu falei para você. Só que vai passar. Essa culpa vai passar a partir do momento em que você começar a enxergar o que te espera lá na frente. Nossa, o que é maior? A culpa que eu sinto por meus pais serem idosos, é pais idosos ou avós? Com pais idosos. Gente, olha só, tudo que eu falei para vocês aqui hoje sobre morte, nós vamos morrer. Agora, você tá abdicando da sua vida quantos anos mais até que seus pais cheguem ao fim deles? Ai, Dani, tá agorando a morte dos meus pais? Não, mas vão morrer. Já são idosos. Vamos fazer uma conta, Maísa, comigo. E para todo mundo que tá aqui agora. Quantos anos Maísa tem? Vamos supor que Maísa tenha 30 anos. E o pai dela tem 80. Se ele viver mais 15 anos, a Maísa vai começar a vida dela com 45. E vai ficar 15 anos sem se sentir culpada com o pai que já estava com 80. Ou seja, ele já viveu 80 anos. E a Maísa vai começar a vida dela com 45. Você quer? Escolhas. Não vai ser fácil, mas é possível. Desde que você saiba que existe uma vida incrível lá te esperando. Ok? Como é que tá o chat? Tem mais perguntas chegando aí? Tem? Tá tudo aí? Tá me mandando? Ok. Conta a sua história pra gente depois. Eu vou contar, gente. Ao longo dessa semana vocês vão sabendo de tudo, mas hoje vocês já descobriram que eu já fui casada, que eu me divorciei, que eu voltei pra casa dos meus pais, que eu saí da casa dos meus pais e fui morar numa kitnet de 20 metros quadrados. Eu morei também, gente. Eu fiz uma viagem, eu fiquei um tempo morando fora, eu fui morar na Bahia, fui fazer meus processos de autoconhecimento. Eu fiquei um ano só imersa ali em mim, até que eu comecei a começar a construir realmente, de fato, a minha independência financeira e tudo isso. Eu vou trazendo para vocês ao longo dessa semana. Dá para vivenciar a catábase casada e com filhos? Esse lado tá ótimo. Já passei pela catábase e organizei maternidade e relacionamento. Tô precisando só ajustar o financeiro. Dá para passar a catábase com o marido e com filhos. Sabe como? Você começa a se colocar em posições onde você se sente desconfortável financeiramente. Como eu falei para você, sabe quando você vai num restaurante, você tem que sempre ficar olhando o preço do negócio que você quer comer? Ai, quanto que custa esse prato aqui? Ai, quanto que custa comer um salmão com um risoto? Quanto que custa comer um camarão? Ai, não sei. Começa a criar a sua catábase financeira. Não quero mais. Eu quero poder comer o que eu quero no restaurante sem precisar ficar olhando o preço. Eu quero poder viajar, eu quero poder conhecer lugares incríveis sem precisar ficar pensando se eu vou ter dinheiro para fazer isso ou não. Aí você se movimenta em direção a esse basta financeiro, de escassez financeira, entendeu?
Quando você vivenciou, você sabia que estava nesse processo de catábase. Ela colocou catárbase, mas é catábase. Eliana, claro que não. Eu achava que eu estava no bico do corvo, gente. Quando eu vivenciei esse processo, eu achei que eu estava no fundo do poço, sendo carregada pela foice da morte. E você acha que eu ia falar, ai, a catábase que eu tô passando? Claro que não. Agora vocês vão entender. Que bom que eu existi na vida de vocês. Não serviu para nada esse desafio, agora vocês entenderam que quando vocês estiverem passando por isso, é a catábase. Queria eu que alguém tivesse chegado para mim e falado assim: "Hein, deixa eu te contar uma coisa. O nome disso que você tá vivendo é catábase. E assim, você vai passar um perrengue agora, mas depois a conta vai fechar. Escuta o que eu tô te falando. Extrai os aprendizados, não tenha medo de crescer, coloca mesmo sua cara aí, trabalha, tenha disciplina, sabe? Faça tudo que eu falei para vocês na aula de hoje, que vai dar tudo certo. Eu queria que alguém tivesse falado isso, gente, mas ninguém falou, não. Foi assim, ó, perrengue atrás de perrengue, até que chegou um momento que eu comecei. Sabe, chegou um momento que eu falei assim: eu vou rir, porque chorar não dá mais. O meu ano principal de catábase foi 2019. Por quê, gente? Olha, só o Senhor. Em 2019, a minha mãe morreu em 2019, minha mãe ficou doente em 2019. Eu arrumei um relacionamento que eu conheci essa pessoa no Tinder, que era de outro estado, e o cara tinha várias namoradas no Brasil inteiro. Então eu tava assim toda cagada, sabe? Com perdão do palavreado. Dinheiro também, tava tudo desorganizado. Eu não sabia que isso era uma catábase, mas eu estava realmente ali enfrentando talvez um dos processos de maior transformação da minha vida. Porque ali, cara a cara com o fundo do poço, no bico do corvo, eu realmente consegui enxergar o caminho. Agora eu entendi para onde eu preciso ir. Faz sentido para vocês? Tá fazendo sentido as respostas? Estou ajudando vocês, sim ou não? Pelo menos vocês já sabem que já estão na catábase aí. Deixa eu só continuar aqui vendo as perguntas. Tem mais aqui. Dani, e para as mães solo? Foi uma escolha estar solo com 2 crianças e morar com meu pai novamente por causa do financeiro. Liz, para você agora, você tem que passar pela catábase com suas filhas, sabia? Porque assim, as crianças, elas se espelham nos pais, então elas olham o mundo através de você. Você precisa passar por esse momento de dar conta de lidar com sua própria vida, sem fazer suas filhas passar necessidade, claro, porque tem 2 crianças envolvidas e foi como você mesmo colocou, uma escolha sua ser essa mãe solo, e você tem que entender daqui para frente se você vai escolher continuar sozinha dando conta de tudo, ou se você escolhe a partir de hoje começar a se trabalhar para resolver as questões internas que precisam ser resolvidas, e você encontra um homem para cuidar de você, uma pessoa para estar do seu lado para cuidar de você e dar conta de cuidar dessas crianças também. Mas não tenha medo de passar por privações só porque você tem filhos. Por quê? Porque, justamente como eu disse no início, a ideia de criar uma redoma em volta das crianças não vai tornar essa criança um adulto independente. Muito pelo contrário. A bolha cor-de-rosa, a redoma que se coloca em volta de crianças numa extrema proteção, delinque, tá, gente? Criança sem limite, sem momentos de frustração, vira delinquente. Então, você justamente precisa trazer essa realidade, porque suas filhas serão muito mais felizes se você for uma mulher saudável, adulta, feminina e independente, e quem sabe no futuro encontrar uma pessoa para dividir a vida, do que se você ficar junto com o seu pai ali numa estrutura familiar que está muito balaio de gato. Ok, temos aí mais um tempinho, vou respondendo as perguntas. Quem tiver, vai mandando aí. Dani, você se separou porque era imatura demais para estar em um relacionamento ou porque não deu certo mesmo? Porque as duas coisas. Eu era imatura, não deu certo mesmo, a pessoa também não estava pronta para ter um relacionamento e
foi uma junção de fatores. Nenhuma separação se dá porque uma coisinha deu errado, né? A separação foi porque várias coisas estavam erradas. Para começar, que meu pai me sustentava, a outra pessoa não me assumiu, ele era 11 anos mais velho que eu, já tinha condições de me bancar naquela época e não me bancou. Eu também achava que eu era a incrível Mulher Maravilha e eu não podia depender de homem, mas dependia do meu pai, né? Não podia depender daquele homem, mas do outro homem eu poderia depender. Tava toda enrolada também com isso, então era muita imaturidade também. Se eu não tenho condições nenhuma financeiramente de iniciar a vida sozinha, como eu crio independência morando com meus pais até conseguir sair? Trabalhando. Trabalhe, ganhe bastante dinheiro e aí você começa a criar isso. E tenha comportamentos mais independentes. Pague as contas dentro de casa, organize a sua casa, ajude dentro de casa, faça as tarefas, divida isso e vá o mais rápido possível fazer mais dinheiro para que você consiga sair com o mínimo necessário. Ó, como lidar com um namorado que não te apoia a crescer profissionalmente? Vamos lá, Natália, o que você precisa entender é, o seu namorado não te apoia a crescer profissionalmente, ou seja, ele não quer que você cresça como profissional, ou ele não fica do seu lado dizendo, vai meu amor, vai dar tudo certo, você consegue, estou aqui, vou fazer o que for preciso para você, o que você precisar, eu estou aqui, conte comigo, você precisa entender isso. Por quê? Porque às vezes ele não vai ficar ali demonstrando o tempo inteiro e não vai acompanhar a sua crescida profissional, mas isso não significa que ele não esteja te apoiando, ou seja, que ele não queira que você cresça profissionalmente, tá? Como eu disse para vocês, é o seguinte, no início do meu relacionamento com o Lucas, ele me apoiava, né? Ele falou: "Não, eu quero que você cresça, se isso faz sentido para você, é importante para mim também", mas ele não me acompanhava. Ele apoiava, mas ele não me acompanhava. Ele tinha um estilo de vida completamente diferente do meu. E no início foi muito solitária a minha jornada profissional, porque eu achava que eu estava fazendo aquilo sozinha, que eu, né, não teria nunca esse acompanhamento dele do meu lado, até que ele foi se transformando com a minha transformação. Como você consegue dedicar seu tempo em relação ao seu trabalho, desenvolvimento pessoal e ao relacionamento? Ó, ótima pergunta, Brenda. Cuidando da minha própria vida. Você acha que eu tenho tempo para assistir novela, para maratonar a série do Netflix, para cuidar da vida alheia, para assumir causas sociais agora? Eu não tenho como fazer isso. Porque eu tenho um negócio para tocar, eu tenho uma equipe para gerenciar, eu tenho um marido para cuidar, eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho um cachorro para cuidar, eu tenho a mim mesma para cuidar, a minha saúde, eu tenho que estudar, eu tenho que produzir. Não tem tempo para ficar me preocupando com outras coisas. Como que eu dou conta de fazer tudo isso? Prioridades. Então, todo o resto é fora. Hoje, minha prioridade é essa. Você conheceu o Lucas no Tinder? Não, gente, eu não conheci o Lucas no Tinder. Eu conheci o Lucas, ele já morava na cidade que eu moro. Bom, pelo jeito, acho que essas são as perguntas. Mais alguém tem alguma pergunta? 2 meses é pouco para estabelecer algo para um relacionamento? Eu fui morar com 3, então não sou parâmetro. 3 meses de namoro eu estava morando junto com o Lucas, então não sou parâmetro. Eu sou da seguinte. Vou abrir aqui a minha opinião. Ninguém pediu, então se vocês não quiserem aceitar, tá tudo certo. Eu sou da seguinte opinião em relação a relacionamento amoroso. Quando você é uma mulher adulta e sabe o que você quer, está na energia feminina e se conecta com um homem que também é adulto e sabe o que quer, não precisa ter joguinho. E nem precisa, tem 1 ano que a gente depois que namorar, aí fica noivo mais 2, aí depois faz todo o pirilim-pim-pim do vestido, do não sei o quê, para casar. Eu não acredito que a vida funciona assim, eu sou mais prática. Então a gente começou a namorar, não queremos ficar separados, vamos morar juntos. Começamos a morar juntos, depois de 8 meses mais ou menos morando, não, mais ou menos uns 8 meses morando, 7 meses morando junto, o Lucas me pediu em casamento, e aí a gente não casou até agora porque a gente queria fazer uma coisa mesmo que pequena, mas decreto atrás de decreto, pandemia não deu certo, vamos casar daqui 2 semanas, e aí a gente vai oficializar isso, enfim, mas a gente já vive uma vida de casado, esse foi o movimento. Show!
O que você indica para a gente se estabelecer na energia feminina? Eu vou falar mais sobre isso ao longo dessa semana. Gente, então é o seguinte, para finalizar a aula de hoje, eu quero trazer para vocês uma citação super incrível e dar alguns recados. A primeira citação é que o começo é difícil. Os primeiros passos no caminho da sabedoria são os mais estafantes. Por quê? Nossa alma fraca e teimosa detesta o esforço, sem garantia completa de recompensa, e o desconhecido. À medida que você progride, sua decisão se fortalece e o aprimoramento pessoal se torna progressivamente mais fácil. Aos poucos, na realidade, passa a ser até difícil deixar de fazer o que é melhor para você. Prestem atenção nisso que eu tô lendo. O compromisso firme e ao mesmo tempo paciente de remover as crenças nocivas de nossa alma nos confere pouco a pouco a habilidade de ver com mais clareza através de nossos frágeis temores, de nossa desorientação nas questões amorosas e de nossa falta de autocontrole. Paramos então de nos esforçar para impressionar os outros. E um belo dia, percebemos com satisfação que não estamos mais representando para plateia alguma. Printem isso, tirem foto dessa citação e eu quero que vocês leiam isso todos os dias.